Então, sejam bem-vindos. Nosso encontro sobre a doutrina social da Igreja. Iniciamos com a oração do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. No último encontro, nós falamos sobre a família e o trabalho, e hoje nós vamos refletir sobre a economia e a política. A visão econômica da igreja tem a ver com compreensão de que Deus criou todas as coisas, colocou o ser humano à sua imagem e semelhança para administrar, para guardar, e a economia está, né, voltada para o ser humano, assim como, né, o sábado é para o ser humano e não o ser humano é para o sábado. Seja bem-vindo, João Pedro. Vamos ler um pouco sobre, Boa noite. boa noite, a visão da doutrina social da Igreja sobre a economia. Aspectos bíblicos. Número 323, quem tem um compêndio pode procurar lá. Número 323, Doutrina Social da Igreja. Diz assim que a pobreza é descrita como uma consequência negativa do ócio. Provérbios, capítulo 10, versículo 4. A mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. Podemos refletir isso depois. Aqui também está semelhante aquilo que se fala na carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: aquele que não trabalha não deve comer, né? Aquele que não ajuda a comunidade, esse também está, né, privando a comunidade dos seus dons, e dessa forma também ele, de certa forma, não está ganhando aquilo que deveria ganhar para o seu sustento. Fato natural, rico e pobre se encontram, foi Javé que fez os dois. Essas duas visões aqui, né, parece que a pobreza é sempre o resultado da preguiça e que Deus escolhe alguns para fazerem pobres e outros para fazerem ricos. Vamos ver se continua essa ideia na Bíblia. Bens econômicos e a riqueza não são condenados por si mesmo, mas pelo seu mau uso. Então, a riqueza em si mesmo, ela não é um mal. Os bens materiais não são um mal, mas como nós utilizamos desses bens materiais, eles podem se tornar maus ou bons. A tradição profética, os profetas, eles denunciam, criticam, condenam as fraudes. As fraudes hoje nós chamaríamos de corrupção. A usura, esse tema da usura é importante, ele tem a ver com um empréstimo em que se faz, depois cobrando juro. E por muito tempo, esse juro, né, essa usura, ela foi condenada pela igreja. E ali no final da Idade Média, ela se tornou possível, dando início à modernidade e ao capitalismo. Então, a usura, por muito tempo, ela era condenada como um pecado grave. A exploração, as injustiças, situação do homem diante de Deus, dele provém todos os bens como dom a ser administrado e a ser partilhado. Então, uma chave da economia é que tudo que existe é de Deus, e Deus dá ao ser humano essa possibilidade de administrar esses bens
produzindo, distribuindo. O reino inaugurado por Cristo aperfeiçoa a bondade originária da criação e da atividade humana comprometida pelo pecado. Este reino, que não é somente o céu, mas já começa aqui nas atitudes de Jesus, nessa nova vida que Jesus nos traz, recupera a bondade originária da criação, isto é, tudo que Deus criou foi bom. Ele olhou e viu que tudo era bom. Mas pelo pecado, esta bondade da criação, né, se tornou depois exploração, injustiça, miséria. Daí eu vou sair aqui. À luz da revelação, a atividade econômica deve ser considerada e desenvolvida como resposta reconhecida à vocação que Deus reserva a cada homem. A, a atividade econômica, né, o trabalho, ele também é uma vocação. Estamos no mês de agosto, estamos o mês das vocações. A vocação é um chamado de Deus para uma missão. E o próprio trabalho, né, o nosso ofício, os nossos dons, são respostas, né, ao chamado de Deus para esta missão. Ele nos colocou nesse mundo e nos deu dons para podermos exercer e partilhar com nossos irmãos. Aquilo que se recebe deve ser bem utilizado, conservado, acrescido, tal como ensina a parábola dos talentos. Vocês lembram a parábola dos talentos? Em que, né, o patrão dá uma certa quantia para um, depois para outro, depois vem o patrão pedir, né, contas da administração, e cada um vai dizendo: você me deu tanto e eu produzi mais. Até que encontrou alguém que enterrou os talentos e, né, não produziu nada. Então, isso tem a ver com a nossa própria vida, o que que nós estamos fazendo com os dons. E o trabalho é exercer o nosso dom. Deus me colocou nesse mundo, mas que dom que ele me fez, né? Que dom que ele me deu para que eu possa utilizar desses dons e colocar à disposição dos meus irmãos, principalmente na profissão, né? Qual é a profissão que eu exerço? A atividade econômica e o progresso material devem ser colocados a serviço do homem e da sociedade. A própria economia e o progresso podem ser transformados em lugares de salvação e santificação. Como são várias as profissões, né, as formas de ser humano se utilizar dos bens e produzi-los, né, a serviço dos outros, eles são também lugares em que o ser humano vai se santificando através do seu trabalho, do seu ofício. Jesus mesmo foi, né, filho de carpinteiro, trabalhou com as próprias mãos, Jesus foi um carpinteiro. E nesse trabalho, nesse serviço aos irmãos, o ser humano vai se santificando, vai fazendo, né, da sua vida um dom. As riquezas existem para serem partilhadas. Os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre uma destinação universal. Sobre a destinação universal, nós vimos em outros momentos aqui do nosso encontro que a propriedade privada é defendida pela Igreja, mas a destinação universal dos bens nos diz que em determinado momento a propriedade privada é relativizada, para que acima da propriedade privada está o bem comum. E quando a propriedade privada atrapalha o bem comum, ela pode ser então relativizada. É imoral toda forma de acumulação indébita. Aqueles que acumulam impedem que os outros tenham o necessário, né? Isso, além de ser uma injustiça, é um pecado. A moral e a economia.
Na vida econômica e social, se deve respeitar e fomentar a dignidade da pessoa humana, a sua vocação integral e o bem de toda a sociedade. O homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. Nós falamos muito, né? A sociedade atual fala muito no mercado, né? O mercado está nervoso, né? O mercado está assim, assado, mas o mercado só existe para poder servir ao ser humano. O centro da economia é o ser humano. Então, todo toda a relação econômica, né, deveria como colocar no centro a dignidade humana, a sua vocação integral, o bem da sociedade. A gente sabe que não é isso que está acontecendo. Estruturas de pecado geram e mantêm pobreza, subdesenvolvimento e degradação. Um dos encontros, o Diácono Maia perguntou o que eram essas estruturas de pecado. São pecados, né, que são feitos no início, eles são reconhecidos como pecado, mas depois eles se tornam culturais. As pessoas já nem reconhecem mais como pecado, porque todo mundo faz. A gente pensa sempre foi assim, e então a gente já não reconhece mais como pecado. Ele virou uma cultura, né? Isso são estruturas de pecado. E a gente precisa reconhecer e desconstruir essas estruturas. A economia, pois, prestação de um serviço recíproco. Não tem sentido nós produzirmos somente para nossa subsistência. Claro que isso, durante muito tempo, foi o ser humano, né, produziu para si mesmo, para a sua família, até que aconteceu o excedente, e esse excedente é colocado na sociedade, na relação do comércio, né, da oferta e da procura. Então, se nós ganhamos dons, se nós temos capacidade, não devemos produzir somente para nós, mas também para os outros, colocar a serviço da sociedade. E essa produção deve ter um preço justo, né? Não cobrar mais daquilo que vale aquele produto. É que o lucro dele possa servir para o sustento de cada família, da pessoa, não seja um lucro abusivo. Iniciativa privada e empresa. Liberdade da pessoa em campo econômico, um valor fundamental e um direito inalienável a ser promovido e tutelado. A liberdade econômica, ela advém desta compreensão religiosa de que Deus livre nos fez livres, né? Deus, em si mesmo, ele é livre, ele criou tudo porque ele quis, não por necessidade. Ele criou o ser humano também para a liberdade. E criando o ser humano livre, a economia deve ser um campo de liberdade. E aqui, por isso que a igreja defende a liberdade econômica, a capacidade do ser humano se associar, produzir, vender. Iniciativa econômica, seus talentos, proveito para todos. O Estado tem obrigação moral de pôr vínculos estreitos somente em vista das incompatibilidades entre a busca do bem comum. A Igreja afirma o ser humano e a sua liberdade estão acima do Estado. O Estado existe para garantir as liberdades das pessoas, né, sua dignidade. Não quer dizer que o Estado não deve existir. Vai ver que o Estado é importante para regularizar, né, as relações sociais, para punir também aqueles que não estão, né, dentro daquilo que é esperado, né, da vida social. Mas em si mesmo o Estado deve respeitar a liberdade das pessoas, liberdade de iniciativa, de comércio, o papel do empresário e do dirigente da empresa, a iniciativa econômica é a expressão da inteligência humana e da exigência de responder às necessidades do homem de modo criativo e colaborativo.
ser humano é capaz de criatividade e de colaboração. Então, uma economia em que o Estado designa aquilo que cada um deve produzir não está de acordo com a natureza humana, segundo a Igreja. O ser humano é livre, responsável e criativo. Então, a ele deve ser dado a possibilidade das iniciativas. Trabalhadores constituem o patrimônio mais precioso da empresa, fator decisivo da produção. Dentro da empresa, a maior riqueza são os trabalhadores. Não é o lucro da empresa, não é todo o material e todo o equipamento que a empresa tem, mas são seus colaboradores. Instituições econômicas ao serviço do homem, né, do ser humano, homem e mulher. O livre mercado seja o instrumento mais eficaz para colocar os recursos e responder eficazmente às necessidades. Podemos depois conversar sobre o neoliberalismo. O Papa Francisco foi um grande crítico do neoliberalismo. Ele dizia que o neoliberalismo chegou a ser até uma ideologia. As pessoas achavam que somente o mercado iria resolver todos os problemas. Mas, mesmo sabendo os limites do neoliberalismo, a igreja defende o livre mercado. E as pessoas devem ter o direito de produzir e comercializar com quem elas quiserem. Ainda que tenha uma regulamentação do Estado, essa regulamentação não deve ser a ponto de privar as pessoas da sua liberdade de comercializar. Quando o homem é visto mais como um produtor ou um consumidor de bens do que como um sujeito que produz e consome para viver, então ela perde a sua necessária relação com a pessoa humana. Então, por um lado, ver o ser humano somente como um produtor é pensar ele dentro da máquina empresarial apenas como um instrumento, né, que vai produzir. Ou ver o ser humano somente como aquele que vai consumir também, ele diminui a dignidade do ser humano. Porque se pensa que somente aquele que consome é que vale, né? Aquele que não tem nem condição e nem dinheiro para consumir, esse não vale nada. Então também degrada a dignidade do ser humano. Ele não é somente um produtor ou um consumidor. Ele deve ser o centro da, da economia, das relações de produção e a proteção. O livre mercado pode produzir efeitos benéficos para a coletividade somente em presença de uma organização do Estado, que defina e oriente a direção do desenvolvimento econômico. Algumas posições econômicas, né, algumas teorias econômicas defendem até um anarcocapitalismo, né, e que não exista mais intervenção do Estado. Mas aqui se diz que o Estado é importante, em determinados momentos ele precisa interferir, regulamentar, mas o Estado não deveria tirar a livre iniciativa das pessoas e das empresas. A coleta fiscal e a despesa pública assumem uma importância econômica crucial para qualquer comunidade civil e política. Se critica muito os impostos, né, que as pessoas pagam demais impostos, mas os impostos são importantes porque são meios pelos quais o Estado adquire, né, os seus ganhos para que esses ganhos, no ideal, seria retornar à sociedade como serviços. Aí, então, está o motivo dos impostos, a coleta fiscal. E cabe a nós fiscalizar se esses impostos estão retornando em forma de serviço ou estão sendo desviados ou mesmo colocados onde, de fato, não seria do nosso interesse. Hoje, temos que refletir bastante sobre essas emendas parlamentares, né? Será que elas estão chegando onde deveriam? E também quanto é gasto, né? Tudo em questões que às vezes não é do interesse da população.
coisas novas, renováveis em economia, e que hoje nós temos de atual no pensamento econômico. A globalização, as oportunidades e os riscos. O nosso tempo é marcado pelo complexo fenômeno da globalização econômico-financeira. Transferir em tempo real de uma parte a outra do globo capitais em grande quantidade. Tem um economista brasileiro chamado Ladislau Dobon, que ele dizia e diz que nós estamos vivendo um capital financeiro em que a riqueza não está mais no trabalho, mas está nesse capital volátil das finanças, em que algumas pessoas preferem vender e fechar uma empresa e aplicar tudo, né, em bolsa, né? Tem dinheiro que não resulta depois em produção, em consumo, mas apenas em especulação. E aí nós temos um problema, quando todo nosso dinheiro que deveria circular entre nós está a serviço apenas da especulação e da cobrança de juros, aí nós não temos produção, não temos pessoas trabalhando, né? Não temos pessoas consumindo. Essa questão da globalização econômica financeira, ela pode estar tirando o dinheiro, né, que vai estar lá na fábrica produzindo, das pessoas consumindo, vai estar apenas na especulação, né, das bolsas de valores. Uma solidariedade adequada à era da globalização requer a defesa dos direitos humanos, direito à alimentação, à água potável, à casa, autodeterminação e independência. A palavra globalização significa essa possibilidade hoje de um Estado, né, de uma nação agir em outros ambientes que não a própria, às vezes explorando lugares, né, e trabalhadores fora do seu ambiente, se bem que hoje a globalização mesmo está em crise, né? Com todo esse movimento hoje das taxações, né, dos fechamentos comerciais, mas a gente aí nos anos 2000, 1990, falávamos muito em globalização, né? As empresas, por exemplo, lá dos Estados Unidos, vinham aqui, se implantavam e levavam nossas riquezas. Hoje, a gente também vê a China também com esse movimento, né, de se implantar nos países. Um sistema financeiro internacional, na ausência de sistemas financeiros adequados, não teria havido crescimento econômico. Aumentou o risco de crises financeiras. Então, nesse movimento financeiro, alguns países recebem, né, num único dia, numa única semana, recebem bilhões de investimentos, mas ao mesmo tempo essas mesmas nações, empresas podem de um dia para outro também perder bilhões. Né? A gente vai vendo como estão as bolsas de valores e vê que alguém ali, por exemplo, perdeu num dia 3 bilhões, né? E esse dinheiro foi para onde, né? De onde para onde, né? O desenvolvimento da atividade financeira, cujas transações superaram sobejamente em volume as transações reais, corre o risco de seguir uma lógica voltada sobre si mesma, sem conexão com a base real da economia. É aquilo que o Aldon diz: se esse dinheiro está sendo investido em especulação financeira, ele não está na mão dos trabalhadores, nem dos empresários, né, nem sendo utilizado para produzir algo, mas apenas para especular. Algumas pessoas podem até vender a sua empresa para especular, né, e receber um dinheiro que não foi resultado de uma produção ou de um consumo. O papel da comunidade internacional na época da economia global, a perda da centralidade por parte dos atores estatais deve coincidir com o maior empenho da comunidade no exercício de um decidido papel de orientação econômica e financeira. Então, se diz que hoje a política, né, o Estado, ele não define mais a vida financeira.
porque um país, ele está nas mãos de uma elite, né, de pessoas que são capazes de investir ou tirar esse investimento. Então, não estando nas mãos do poder estatal a economia, é importante a organização das comunidades, né, das pessoas, para que essa economia retorne, de fato, ao seu objetivo central, que é o bem do ser humano, a dignidade humana, não somente o mercado pelo mercado. As gerações atuais tocam com mãos a necessidade da solidariedade e advertem concretamente a necessidade de superar a cultura individualista. Talvez hoje o nosso maior problema seja o pensamento individualista, que nos afasta, que nos desune, e não nos deixa nos preocupar com os irmãos, com aqueles que mais precisam. Então, se o individualismo vencer, então a comunidade perdeu, a sociedade perdeu. O indivíduo colocado acima do bem comum, ele pode destruir, né, a base da convivência, das relações. Será a guerra de todos contra todos, diria Thomas Hobbes, né? O homem e o lobo do homem. A vida do homem, a par da vida social da coletividade, não pode ser reduzida a uma dimensão materialística, ainda que os bens materiais sejam extremamente necessários. Aumentar o senso de Deus e o conhecimento de si mesmo é a base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Se nós pensamos que a economia é a produção, a distribuição, a proteção dos bens do consumo, nós também devemos refletir se de fato é necessário tantos bens de consumo a serem produzidos. Quanto lixo, né, é produzido com isso, quanta queima de combustível, quanto plástico gerado. E nós sabemos que o nosso planeta está sofrendo, está doente, está em colapso. Isso, talvez nós perguntaríamos, nós precisamos de tudo isso que é produzido? Será que não está na hora de nós desejarmos ter menos, né? Somente essencial? Ou ainda estamos com esse desejo voraz de consumo? Dizia um indígena, né, brasileiro, o Ayrton Krenak, que o homem branco quer comer o mundo, né? Quer devorar a mãe terra. Vamos conversar um pouco sobre economia, depois a gente conversa sobre política. E aí, o que lhes vem à mente essa reflexão aí da igreja sobre a economia? Foi um resumo, né? Vocês sabem que ali no compêndio ele tem mais elementos. O que parece para vocês a defesa da liberdade, de associação, de produção que a igreja, né, tem diante também da possibilidade do Estado intervir? Bom, posso falar? Pode falar, João. Você tem bem uma experiência na economia popular solidária também, né? Exato. É assim, a gente vai refletindo aqui, né? Porque, na verdade, essa posição da igreja, acho que a gente falou no encontro passado, esses documentos, na verdade, eles precisavam ser reanalisados, reavaliados, né? Porque na época em que foi se produzindo esse documento, era uma época que tinha, né, umas necessidades, assim, até pelo fato da organização da economia global, né? Enfim, tinha muitos conflitos aí acontecendo naquele momento. Mas se nós formos olhar aqui o fundamento, por exemplo, se pegar a, o Antigo Testamento, né, a organização do povo de Deus, ela se dá através da teocracia, e a teocracia, né, no plano de Deus, o projeto de Deus, na lei de Deus, não era permitido, por exemplo, a propriedade privada, né?
e a gente analisando o acúmulo na experiência do sistema tribal, que foi os 200 anos da época do sistema tribal, né, na ocupação da Terra Prometida, a causa que motivou o povo a pedir a monarquia justamente foi porque começou a acontecer acúmulos, ou seja, pessoas mais espertas dentro daquela organização começaram a acumular e precisavam, eles tinham a necessidade de mudar o sistema, né, para que eles pudessem, ou para que fosse permitido que eles pudessem acumular. Isso foi o que causou todo o mal, né, do povo de Deus ali naquela época, né, e toda a desorganização da economia, né, porque quando você permite que alguém possa se apossar de uma fatia maior, né, consequentemente vai criar, né, a desigualdade. E aí eu acho que está a origem do pecado, né, do pecado da economia, né, quando alguém tem a possibilidade de acumular maior. Então, acho que a igreja tem que tomar uma posição aí, talvez rever essa questão, que o liberalismo por si só, ele já ele já é um problema, ele já discrimina por si só, porque não existe justiça, não existe como você ter uma economia competitiva quando é permitido que alguém possa acumular, né? E com certeza, esse acúmulo, essa expropriação, vamos dizer assim, que é permitido pelo liberalismo, ele causa os problemas sociais, né, as desigualdades. Nós tivemos, o Eliseu falou, então, na questão da economia solidária. Nós fizemos uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou aqui, a Diocese de Cruz Alta também teve muitas experiências aí, eu tive participando de encontros estaduais e nacionais, aonde se propõe a sociedade atual dentro desse sistema, tentando propor uma alternativa de organização da economia, né? A economia solidária é isso, você vai comercializar apenas o excedente, aquilo que é o necessário, aquilo que é o importante, que é fundamental. A produção, os meios de produção devem produzir e distribuir, e só o excedente é que deve ser comercializado, mas comercializado pela organização da cooperativa, né, ou das cooperativas, ou dos grupos de economia solidária, do qual eles mesmos fariam uma gestão, e aí o resultado desse comércio, vamos dizer assim, ele vai retornar para o conjunto daqueles que trabalharam e produziram. Então, na minha concepção aqui, né, a igreja aceitar, tipo assim, esse modelo liberal do qual você pode explorar o trabalhador em detrimento de uma vida digna desse trabalhador, é inconcebível, né? E a gente sabe que mesmo que falar é fácil, você pode falar, né? Mas jamais o cara que é capitalista, que é liberal, ele vai aceitar, né, de dividir o lucro. Não se tem experiência de uma grande empresa que divide o resultado do trabalho. Pelo contrário, tudo aquilo que acumula, ele acaba se tornando, né, um capital volátil, que nós estamos falando aqui, né? E é esse capital volátil que acaba prejudicando os meios de produção, porque ele já não produz mais, ele só explora, ele só especula. Então, esse capital deveria estar sendo investido, né, na produção daquilo que é o necessário para todos, né? Ele acaba sendo um material especulativo, né? E, às vezes, esse capital ele é criado à custa do serviço da mão de obra do trabalhador que é explorado, né? Então, acho que a igreja, nós temos que fazer uma avaliação bastante profunda, né, sobre esse modelo que nós protegemos, que nós defendemos, né, que a igreja acha que é o modelo certo. Acho que o Papa Francisco faz uma crítica muito dura com relação a isso, nos desafiando, né, talvez a gente buscar alguma alternativa,
que pudesse ser equacionado dentro desse processo. Eu estou falando bastante aqui, mas acho que teria uma experiência bem interessante sobre a questão do modelo de organização da economia chinesa, por exemplo, que nesse momento a gente está vendo. Lá é permitido, né, que empresas trabalhem e produzam e se organizam dentro da economia chinesa, mas a política da empresa ela é controlada pelo Estado. Né? Eu posso ir lá, botar uma empresa dentro do país, né, crescer lá, arrecadar, mas a finalidade, aquilo que eu produzo, ela tem que estar em consonância, tem que estar de acordo com as necessidades do Estado, ou seja, da população, ou seja, da nação. Né? No liberalismo, não. Né? Vem uma empresa aqui na nossa região, se instala aqui, temos aqui experiência, por exemplo, né, das indústrias de celulose, por exemplo. Eles vêm, eles adquirem, eles exploram, eles degradam o ambiente e não têm responsabilidade nenhuma com a sociedade. Então, alguns modelos econômicos aí que talvez a igreja deveria ser propositiva em alguma forma, né? E acho que a Igreja de Cruz Alta, inclusive, trabalhou muito aí, a Caritas, né, nos grupos de economia solidária. Mas isso são coisas pequenininhas, né? Mas a Igreja, no âmbito maior, ela devia ter uma orientação, né? Deveria ter uma crítica, ou pelo menos uma orientação, porque esse tipo de modelo que nós estamos vivendo, a Igreja não pode defender, me parece. Né? Só para contribuir aí um pouquinho, né? E criar polêmica também. Não, e ali só para complementar isso que tu colocaste agora, na 373, ó, as gerações atuais tocam com as mãos a necessidade da solidariedade e adverte concretamente a necessidade de superar a cultura individualista. Quer bem? É que o modelo capitalista, ele é por natureza individualista, né? Eu posso ter uma casa cheia de comida, de alimentos ou de dinheiro e não preciso repartir com ninguém, porque o sistema, o modelo me permite isso, né? Entende? Então, acho que essa questão ela é bem complexa, né? Bem complexa. A gente tem que propor, eu acho que a igreja deveria propor um modelo alternativo. Nós propomos, por exemplo, que as comunidades, que exista solidariedade, que exista partilha. Esse é o projeto de Jesus Cristo, que haja partilha, né? Só que nós concordamos com um sistema maior que é liberal. Então, é uma contradição da igreja. Né? E eu acho que isso é uma hipocrisia, até, dá para se dizer. Nós defendemos um sistema que é predador, que é explorador, que é acumulativo, e propor partilha e propor, né, na base, né, das nossas comunidades aí que a gente se ajuste. Né? Enfim, é um debate. O Papa Francisco, ele chamou os jovens para pensar uma nova economia, que ele deu o nome de economia de Francisco, fazendo menção a Francisco de Assis, né? E aqui no Brasil ele se chama Economia de Francisco e Clara. E das iniciativas desse grupo de economia de Francisco, não sei se foi no Brasil ou em outro lugar, acho que foi aí pelo mundo, que teria até um dinheiro alternativo, que comunidades pudessem, né, comercializar com um dinheiro que circulasse somente ali naquela comunidade, que tivessem bancos, né, que também pudessem fazer uma economia mais local, né, do que uma economia mais globalizada e geral. Mas outras pessoas aí querem falar sobre os slides, o compêndio. Eu também gostaria de dar minha opinião com relação ao tema. Eu entendo que no mundo existem dois projetos de vida. O projeto que cuida do capital e do lucro, e o outro projeto que cuida das pessoas, do trabalho. E hoje nós vivemos de forma muito intensa essa primeira opção, né, que é que
que é características deste modelo econômico que o João Pedro traz, que é a própria leitura que nós acabamos de fazer, né, dentro do modelo capitalista, do modelo exploratório, no modelo onde a vantagem, o lucro, de forma abusiva, é garantido, porque esse modelo protege. O modelo capitalista, o Estado, seja ele brasileiro ou Estado de qualquer outro país do mundo, que tenha esse modelo como premissa para a sua economia, ela protege que seres humanos que têm esse olhar do capital sobre o ser humano faça as coisas pensando exatamente por essa via, sem se preocupar com o bem-estar social, sem se preocupar com o bem-estar humano, sem se preocupar com a vida, né? Por exemplo, os Estados Unidos, já que estamos aqui nessa pauta, né? Os Estados Unidos é o maior produtor, vamos dizer assim, de industrialização de armas. Né? Então, aos Estados Unidos interessa que haja guerras para que eles possam garantir a sua economia em alta, de vender armas, de fornecer armas para que os países se degladiem. Por exemplo, aí as duas grandes guerras que a gente está vivendo nesse período contemporâneo. Então, a igreja traz essa preocupação, eu entendo, mas ela traz como um princípio. Na prática, a gente se submete, a gente é consumido, né, enquanto igreja, enquanto cristão, pelo modelo, porque a igreja que não tem um recurso financeiro mais privilegiado, né, ela necessariamente vai ser mais penalizada sob o ponto de vista do atendimento aos princípios cristãos, que são a caridade, né, o atendimento aos necessitados, enfim. A gente precisa sim, João Pedro, e aí eu concordo plenamente contigo, dar a esse aval, né, enquanto membros dessa igreja, desse corpo, para que essas alterações, para que essas mudanças dessas concepções se alterem de fato, né, e a partir de uma relação civil, de Estado religioso, humano, enfim, para que não adianta nós brigar e reclamar e bater boca, dizendo que nós queremos que tenha igualdade social, se o modelo que nós vivemos não cabe dentro dessa ideia, porque não tem lugar no modelo capitalista, não tem lugar para um modelo humanista. E aí o grande desafio da igreja é ter a coragem e a ousadia de fazer essa proposição ao Estado, ao poder público, aos poderes públicos, né? De qual modelo nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, queremos para o nosso país, para o mundo, a bem da verdade. Né? Que lá na África, por exemplo, lá as crianças estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome e nós estamos apenas enxugando o gelo, fazendo, enquanto igreja, o papel de alimentá-los de quando em quando, ou com algum projeto legal, bacana, bonito, bom, mas não há uma mudança estrutural da ideia. E sim é apenas conjuntural, vamos resolver a fome agora e depois nós vamos ver. E daí o depois, e assim se passou séculos e séculos e séculos, enquanto a humanidade busca os seus interesses individuais.
Não entendi se a Vera já terminou, porque deu um Terminei, barulho. terminei. Então, retomando assim que na defesa da economia, a igreja defende a propriedade privada, a livre iniciativa, mas ela também coloca um limite na propriedade privada quando ela fala na destinação universal dos bens, né? Quando alguém está acumulando e impedindo que outras pessoas tenham, nesse sentido, a propriedade privada é relativizada. E existe o papel do Estado também, que vai regulamentar essa economia, mas não pode ser além daquilo que limite a livre iniciativa, né, das pessoas. Vamos falar um pouco de política, então, comunidade política. Hoje, então, o tema é economia e política. Vou ver aqui. Padre Eliseu, eu lembro, uma vez eu participei de um encontro de formação política, e alguém deu um exemplo muito interessante sobre a ideia do capitalismo. O que realmente, quem é o capitalismo? Aí a pessoa deu o seguinte exemplo, que uma rã e um jacaré precisavam atravessar uma grande lagoa. E essa lagoa era muito grande, e a rã achou e entendeu que não teria forças necessárias para fazer todo o período, o nado para chegar do outro lado. Daí pensou, pediu para o jacaré: você me dá uma carona? Será que eu posso confiar em ti? Aí o jacaré disse: claro, te dou uma carona. E ele foi, barcou no casco do jacaré. Na metade da travessia, o jacaré virou e comeu a rã. Qual é o exemplo? O jacaré é o capital. O capital sempre é traiçoeiro. O capital ele sempre vai querer ganhar, querer ter lucro, querer comer o outro, querer devorar o outro lado. E nós somos a força de trabalho, que é a rã. Quer dizer, o capital sobre a vida, o capital sobre o ser humano. Me parece um exemplo muito doméstico, assim, mas muito presente. Eu acho que foi muito forte essa ideia. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando, sabe que tem sentido esse negócio, né? A igreja, então, no primeiro documento dela, da doutrina social da igreja, ela criticou o socialismo, o comunismo. Depois, com o tempo, ela começou a criticar o capitalismo. O Papa Francisco foi um grande crítico do neoliberalismo. A igreja sabe que todos os modelos têm seus limites, né? Então, ela propõe aí alternativas sem propor um modelo econômico. E essas alternativas passam, né, pela liberdade, mas também pela intervenção do Estado. Então, é uma mescla, né, de modelos. Não tem um modelo que a igreja defende. E ela também critica todos os modelos. Vamos falar sobre a comunidade política, então, refletir com a visão da política, da autoridade, do poder. Capítulo 8, aspectos bíblicos da política. O senhorio de Deus, o povo de Israel, na fase inicial da sua história, não tem reis como os demais povos, porque reconheceram tão somente o senhorio de Yahvé. Antes mesmo das 12 tribos, na verdade, no tempo das 12 tribos, quem governava era Deus, né? E tinha os juízes ali como seus representantes, governando segundo a vontade de Deus. Mas num determinado momento, o povo não quis mais ser governado pelos juízes e decide escolher um rei. Então temos aquele diálogo de Samuel com Deus, né? Deus dizendo que não estava se agradando dessa ideia, mas daria um rei. Mas esse rei deveria governar segundo a vontade de Deus, segundo o direito e a justiça, defendendo o órfão, a viúva, o estrangeiro. E se o rei não fizesse isso, ele estaria deslegitimizado, né? Saul vai receber a unção de rei, deverá
fazer-se defensor dos fracos, assegurar ao povo a justiça, as denúncias dos profetas apontarão precisamente para a inadimplência dos reis. Quando surgem os reis, surgem também os profetas. Os profetas vão ser aqueles que vão fiscalizar o trabalho do rei. Se o rei não estiver de acordo com o direito e a justiça, os profetas serão os primeiros a denunciar. Jesus é autoridade política. Jesus, o Messias prometido, combateu e desbaratou a tentação do messianismo político, caracterizado pelo domínio sobre as nações. Jesus reflete sobre o poder enquanto serviço. Existe sim o poder, mas aquele, né, que governa, né, servindo a todos, né, trabalhando para o bem comum. Aos discípulos que discutem sobre qual é o maior, Jesus ensina a fazer-se último e a servir a todos, indicando aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que ambicionaram sentar-se à sua direita, o caminho da cruz. Logo depois que Jesus reflete sobre o poder, ele começa a falar da cruz, porque o Filho do Homem será entregue. Então, ele é o servo sofredor. As primeiras comunidades cristãs, São Pedro exorta os cristãos a submeter-se a toda autoridade humana por amor a Deus. Trata-se, portanto, de uma obediência livre e responsável a uma autoridade que faz respeitar a justiça, assegurando o bem comum. Qual que é a origem da autoridade? Autoridade, hoje nós chamamos de liderança. Quando existem várias pessoas, é preciso que alguém coordene, senão vira uma bagunça, né? Vamos pensar nas nossas comunidades, se não tivesse nenhum que assumisse o papel de coordenador ou de ministro, né? E as pessoas não saberiam, né, para onde ir. Então, esse líder, ele não vai dizer o que as pessoas têm que fazer, mas ele vai organizar esse trabalho, né? Vai ser o responsável para fazer a síntese do desejo, né, da comunidade. Então, aqui está a autoridade. A autoridade é aquele que vai trabalhar pelo bem comum. Como está difícil hoje encontrar pessoas para isso, né? Quando o poder humano sai dos limites da vontade de Deus, se autodiviniza e exige a submissão absoluta, torna-se a besta do Apocalipse, imagem do poder imperial perseguidor, ébrio do sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Na primeira leitura da liturgia deste domingo, nós temos ali a imagem da besta, né, perseguindo a mulher. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, a besta era o Império Romano, era o imperador Domiciano, que se tinha autoproclamado Deus, que persegue os cristãos. Então, toda vez que o poder ele se coloca acima do bem comum, né, e se autodiviniza, ele vira uma besta. Ele vira, né, o poder do maligno. Em face de tais poderes, São João recomenda a resistência dos mártires. Dessa maneira, os fiéis testemunham que um poder corrupto e satânico é vencido porque já não tem ascendência alguma sobre eles. Diante de um poder tirânico e satânico, né, o cristianismo ofereceu seus mártires, aqueles que dão sangue, né, para não se submeter a esses poderes. O cristão é capaz de morrer pela sua fé, não capaz de matar, mas capaz de morrer. A Igreja proclama que Cristo, vencedor da morte, reina sobre o universo que ele mesmo resgatou. E seu reino se estende a todo o tempo presente e terá fim somente quando tudo for entregue ao Pai e a história humana se consumará com o juízo final. Então, Jesus, ele é o Senhor, ele é o Kyrios. A palavra Kyrios, Senhor, era utilizada para falar do imperador romano. Mas Jesus, então, no Novo Testamento, ele é o Senhor. Ele está acima do poder do imperador e de todos os poderes. Depois ele será chamado de Rei do Universo. O fundamento e o fim da comunidade política. Comunidade política, pessoa humana e povo. A pessoa humana é fundamento e fim da convivência política.
abertura para a transcendência e para os outros é o traço que a caracteriza e distingue. Somente em relação com a transcendência e com os outros, a pessoa humana alcança a plena e completa realização de si. Então, o ser humano, criado, né, por Deus, ele foi criado para a relação, não foi criado para o isolamento. Nessa relação e nessa convivência, ele precisa se associar e eleger uma liderança, ou mesmo ele se colocar como liderança diante dessa comunidade. Aqui está o fundamento da autoridade e da política. Dentro dessa relação com os outros, a necessária relação com Deus, a abertura para a transcendência, para o além de si, para não ficar somente no material, nas coisas que estão aí, mas também nas coisas futuras, né, nos valores invisíveis. A comunidade política procede, portanto, da natureza das pessoas, cuja consciência manifesta e obriga peremptoriamente a observar a ordem esculpida por Deus em todas as suas criaturas. O filósofo Aristóteles dizia que nós somos animais políticos. O que é um animal político? É um ser humano social, né, que vive na polis. A palavra política vem de polis, né? Polis é a cidade no grego. E o político é aquele que ajuda a cidade a se organizar. Então, nós somos seres políticos, sociais, de relação e convidados a organizar a nossa cidade. O magistério afirma que as minorias constituem grupos com direitos e deveres específicos. Em primeiro lugar, um grupo minoritário tem direito à sua própria existência. Então, dentro da política, não é o desejo da maioria sobre a minoria. Ainda que possa haver votação, né, e possa haver, então, né, esta força da maioria, a minoria, ela deve ser protegida e deve ser ouvida e deve ser respeitada, não deve ser aniquilada por ser minoria. Tutela, tutelar e promover os direitos humanos, considerar a pessoa humana como fundamento e fim da comunidade política, significa esforçar-se, antes de mais, pelo reconhecimento e pelo respeito da sua dignidade mediante a tutela e a promoção dos direitos fundamentais e inalienáveis do homem. A justificativa da política e da sociedade é a defesa, né, da pessoa humana, dos seus direitos, da sua livre expressão, a convivência baseada na amizade civil. O campo do direito é o do interesse tutelado e do respeito exterior, da proteção dos bens materiais e da sua repartição de acordo com regras estabelecidas. O campo da amizade é, pelo contrário, do desinteresse, do desprendimento dos bens materiais, da sua doação, da disponibilidade interior às exigências do outro. Qual que é a diferença aqui do campo do direito e do campo da amizade? No campo do direito, nós temos regras, e nessas regras, nós sabemos o que cada um pode ou não pode fazer. E se alguém ultrapassa esse campo, pode ser punido. Mas no campo da amizade não existem essas leis escritas. As pessoas vão se relacionando, vão criando, né, situações de relação, né, vão convivendo, né, sem que exista uma regra que diga, né, que deve ser feito isso, não deve ser feito. Então, as duas coisas são necessárias. O direito é essencial, mas também a vida não pode ser somente regras, também deve ser uma convivência livre, né, e aberta. O preceito evangélico da caridade ilumina os cristãos sobre o significado mais profundo da convivência política. Acima de tudo, a caridade, e essa caridade significa amor, paciência, perdão, misericórdia, que se a gente fosse tudo na questão dos direitos e deveres, né, isso pode, isso não pode, nós não conseguiríamos atingir a misericórdia, né, o amor. Autoridade política, fundado na natureza social das pessoas, ela vem de Deus.
A autoridade política é, portanto, necessária em função das tarefas que lhe são atribuídas e deve ser um componente positivo e insubstituível da convivência civil. Ela existe para a realização do bem comum. A autoridade é a liderança, é aquele que vai ajudar aquele grupo a se organizar e a atingir os fins que é do grupo, né? Então, não existe um grupo social sem uma liderança. E essa liderança deve trabalhar para o bem de todos, né? Para que o desejo dessas pessoas possam ser concretizados. O exercício da autoridade política, segundo a ordem jurídica legitimamente instituída ou instituir, então os cidadãos estão obrigados em consciência a obedecer. Se essa liderança, se essa autoridade está ali para servir o bem comum, né, a todos, as pessoas estão na obrigação de obedecer. E aqueles que desobedecem, né, a esta autoridade, que está em nome do grupo, essa pessoa ela deve ser reprimida e punida, né, porque ela está trabalhando contra o bem comum. Por isso, então, em determinados momentos, né, a autoridade deve exercer o seu direito de punição, porque se não punir aqueles que divergem do grupo, né, do bem comum, nem somente vira uma bagunça, como também, né, se perde toda a credibilidade das leis. O sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor da soberania. O povo, de modo diferente, transfere o exercício da sua soberania para aqueles que elege livremente como seus representantes. Então, a autoridade não existe em si mesma, mas ela existe em função de um povo, né, que escolheu aquela autoridade como seu representante pelo trabalho, pelo bem comum, quando esse representante não está mais agindo em favor, né, desses seus representantes, né, desses seus a qual ele representa, ele também perdeu a autoridade, né? Quando se governa para si mesmo, para seus próprios interesses, né? Perdeu a legitimidade. O mero consenso popular não é suficiente para que as modalidades de exercício da autoridade política sejam consideradas justas. Essa autoridade, ela também não é uma marionete, né, de grupos, né, nem da maioria, mas ela deve estar ali agindo com consciência, com responsabilidade, sempre buscando o bem comum. Autoridade como força moral. A autoridade, pois, deve deixar-se guiar pela lei moral. Esta ordem não pode existir sem Deus. Separada dele, desintegra-se. Aqui tem uma concepção de política e de vivência social da igreja em que tudo aquilo que for decidido e planejado e desejado deve estar de acordo com o evangelho, a vontade de Deus, né, a moral cristã. É aí então que a igreja vê como algo, né, que a política seja uma política boa, né, aberta aos valores evangélicos, aos ensinamentos de Jesus. Deriva da lei eterna, quando, pelo contrário, uma lei se afasta da razão, se diz lei iníqua. Neste caso, deixa de ser lei e se torna bem mais um ato de violência. Então, a teologia moral acredita que existem leis que o próprio Deus colocou na natureza humana e no mundo, que se forem transgredidas, né, a própria ordem social está ameaçada. Então, tem coisas que não são simplesmente resultado de um consenso, né, das pessoas. São leis inscritas na própria natureza das coisas. Então, não é porque as pessoas decidiram que agora isso vai ser verdade, né? A verdade existe em si mesma. Quem nega obediência à autoridade que age segundo a ordem moral, opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Analogamente, a autoridade pública, que tem o seu fundamento na natureza humana e pertence à ordem pré-estabelecida por Deus, caso não se esforce por realizar o bem comum, desatende o seu fim próprio
e por isso mesmo se deslegitima. A autêntica autoridade é aquela que está a serviço do bem comum. Se essa autoridade, começar a trabalhar para si mesma, dos seus próprios interesses e do seu pequeno grupo, ela está deslegitimada. Nesse caso, ela pode ser contestada e até pode ser destituída do seu cargo. O direito à objeção de consciência. O cidadão não está obrigado, em consciência, a seguir as prescrições das autoridades civis se forem contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Não sei se vocês já ouviram falar no julgamento de Nuremberg, em que os nazistas foram julgados, né, das suas ações, e muitos diziam, né, muitos soldados e oficiais nazistas diziam que estavam apenas cumprindo ordens, não tinham nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas aqui se diz que ninguém deve obedecer a algo que seja contra a sua consciência, né? E essa objeção de consciência é um direito, e se a pessoa fez, é porque de fato concordou e quis, né? Porque ninguém está obrigado a fazer aquilo que está contra a sua consciência. O direito de resistir. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo quando se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Aqui está dizendo assim que em determinados momentos é justo que as pessoas recorram às armas para se defender de autoridades e de leis e de poderes injustos, né? Em caso de violação certa, grave e prolongada dos direitos fundamentais, depois de ter esgotado todos os outros recursos, sem provocar desordens piores, que haja uma esperança fundada de êxito, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Isso aconteceu aqui no Brasil e na América Latina, né, quando os militares assumiram o poder, algumas pessoas foram para a luta armada, né, para os grupos de guerrilha. Teve até um padre chamado Camilo Torres, né, que foi para a luta armada, se justificando que a própria igreja, né, concorda com a resistência armada em determinadas situações. Mas o próprio compêndio vai dizer ali que mesmo a resistência armada, ela tem como prejuízo, né, a vida, perda de vida, violência. Então, a violência, ela já é uma perda, né, já é algo que não deveria acontecer. O próprio Jesus, né, não, ele mesmo deixou-se atingir pela violência do que cometer violência. Mas, mas tem sim aqui uma possibilidade da resistência armada. Infligir as penas. Para tutelar o bem comum, a legítima autoridade pública deve exercitar o direito e o dever de infligir penas proporcionadas à gravidade dos delitos. O Estado tem, pois, o dúplice dever: reprimir e reparar mediante o sistema das penas. O sociólogo Max Weber dizia que o Estado ele deve ter a predominância, né, das armas, né? Ao Estado é legítimo que se use as armas para reprimir aquilo que está contrário ao bem comum. Então, o Estado, em determinado momento, ele deve reprimir e, ao mesmo tempo, reparar, né, as situações contrárias ao direito e à justiça. Sistema da democracia. A encíclica Centésimos Anos diz assim que a Igreja encara com simpatia o sistema da democracia. Então, a Igreja vê com bons olhos a democracia. Os valores e a democracia. A doutrina social individua um dos riscos maiores para as atuais democracias no relativismo ético que induz a considerar inexistente um critério objetivo universal. Aqui um problema da democracia é quando as pessoas, né, pela possibilidade de
de serem ouvidas, né, de decidir, acharem que a verdade já não existe mais, né, que vai ser verdade aquilo que for decidido pela maioria. Então, a igreja diz que a verdade não é decidida pela maioria, ela existe em si mesma. E mesmo que a maioria decida algo, se for contra a verdade, né, do mundo, da realidade em si mesma, ela é ilegítima. Intuições e democracia. O magistério reconhece a validade do princípio concernente à divisão dos poderes em um Estado. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberania a lei e não a vontade arbitrária dos homens. Essa divisão do poder é aquilo que nós conhecemos como o legislativo, o judiciário, o executivo, pensado pela primeira vez pelo Barão de Montesquieu. Então, a igreja vê com bons olhos essa divisão de poder, que nenhum dos poderes deve estar acima do outro, e como está na nossa legislação, esta dinâmica dos pesos e contrapesos. Esse é o ideal. Quer dizer que esteja acontecendo isso. Os eleitos, função de síntese e de mediação em vista do bem comum. Aqui, então, poderíamos dizer que está um resumo de todo o poder. É aquele que consegue fazer a síntese e a mediação em vista do bem comum. Vai recolher o desejo das pessoas, né, e vai trabalhar para que aquilo que for da vontade popular se realize. Que faz uma crítica à corrupção, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque nós estamos avançados na hora, né? Corrupção, ela degrada a democracia. Um dos instrumentos de participação é o voto direto, mas também nós temos o referendo, né, os abaixo-assinados, para as pessoas poderem participar, elas precisam estar informadas, né, ter o conhecimento de causa, não basta somente a pessoa querer, ela precisa estar informada sobre aquilo. Isso agora no tempo das eleições, né, será que estamos escolhendo políticos informados ou simplesmente que eles são conhecidos, né? E o Tiririca dizendo que não sabia o que ia acontecer lá, mas se elegesse, ele ia saber. Ah, então, o serviço do bem comum, a sociedade civil, tem outras questões, a subsidiariedade, né? Aqui o setor terciário, né? O Estado, entre o Estado e o privado, né? Nós temos aí a comunidade que pode se unir e pode agir. O voluntariado, a sociedade civil, a liberdade religiosa, né? O Estado, ele é laico, mas sendo laico, ele defende todas as religiões. Ele não pode ser contra as religiões, defender todas as religiões. Mas em si mesmo ele não pode ser, né, o Estado de uma única religião, senão ele estaria ferindo este direito, né? Então, entre a relação da igreja e do Estado, há uma autonomia e uma independência. Então, o Estado é uma coisa, a igreja é outra. Mas deve também ter uma colaboração. A autonomia recíproca da igreja e da comunidade política não comporta uma separação, tal que exclua a colaboração entre elas. Ambas, embora a títulos diferentes, estão ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. A igreja tem o direito e o dever de se pronunciar sobre aquilo que afeta a dignidade do ser humano, assim como o Estado pode colaborar com a igreja nas suas iniciativas. Vai ser um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo avançou. Vamos falar um pouquinho de política, o que que a gente entendeu de política, ficou assustado com alguma coisa? O que nós entendemos?
Falar de política, o pessoal não é O Pedro fácil, quer né? falar, mas o microfone dele está desligado. Tá ligado agora. Tá ouvindo? Não estamos te ouvindo ainda, João Pedro. Eu Tá estou ouvindo, ligado? padre. Eu estou ouvindo o João Pedro. Tá ouvindo, é? Ainda não. Agora acho que sim. Quer falar? Tá. Então, é isso, o que a gente percebe aí, né? Claro que Eu não hoje, sei se se vocês nós estão ouvindo o João Pedro. Não? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu também. Eu também. Então é eu que não estou ouvindo vocês. Acho que o senhor tem que ver o seu volume aí. Tá. Deu agora? Deu. Eu que não estava ouvindo. Tá bom, então. A gente, é isso, né? O mundo da política é bem complicado, mas eu acho que é aí que está o grande problema, né? O documento por si só ele fala, né, de que é necessário que a igreja tenha uma participação também, né, no sentido de orientar, de interagir, né, com a estrutura política. O que a gente vê? Essa questão da autoridade. Então, submeter-se à autoridade dentro daquilo que rege a legislação, a organização social que foi proposta pela lei que a própria sociedade cria, né? Mas não por leis que são criadas por interesses e grupos econômicos e privados, né, para que essa legislação seja benefício para esses grupos. Né? Então, submeter-se à legislação também significa isso, que essa lei seja criada pela democracia, né? Pela democracia, que é a participação de todos os cidadãos. E aí que nós chegamos num outro ponto, que democracia seria realmente isso, né? De que todos pudessem ser ouvidos a partir de um determinado crescimento da consciência, né, do que é política. Acho que é importante, porque não existe democracia se, por exemplo, não tem uma consciência crítica no cidadão que vai exercer essa democracia, o que vai eleger o seu representante. E a outra falha que nós temos, que dentro desse modelo capitalista que a gente tem falado, né, que a gente critica, é isso. Não existe democracia, porque o poder do capital ele influencia o processo democrático. Ele corrompe o processo democrático. Né? O recurso, o poder econômico, ele subjuga, né, toda a democracia. Então, nós, aqui no Brasil, especialmente, e dentro desse modelo capitalista aí, nós vivemos numa falsa democracia. Não existe uma democracia, né? Existe um modelo que você elege alguns representantes, conforme o poder econômico decide, ou a organização social pode, né, no caso, propor, mas ela é falsa porque a desigualdade na eleição ela está posta naquele que tem mais recursos. Tá? Então, eu vejo ali também que a igreja e a legislação dentro da proposta cristã, acho que a sociedade cristã, a igreja, a comunidade cristã, ela tem que necessariamente ter uma proposta de organização social. E se nós não tiver isso, me parece que a gente está fora do projeto de Jesus Cristo, do projeto do reino de Deus. Se nós, os cristãos, não temos uma orientação suficiente que a gente possa propor um modelo de organização social, me parece que aí nós estamos... a nossa limitação. Ou seja, nós temos que ter condições, sim, os cristãos têm que ter condições de propor um modelo de organização social. Né? E aí que é o grande conflito, né? Nós não podemos nos submeter a esse modelo que está posto e sim devemos ser proponentes desse modelo. Acho que o Papa Francisco ele fez uma ação muito contundente, né? Quando propõe aí
que a gente discuta uma nova política, uma nova economia. Então, acho que esse é o desafio. A igreja precisa necessariamente intervir, nesse quadro, nesse sistema que está posto aí, né, no sentido de propor uma alternativa. E eu acho que é por aí, acho que tem muita coisa importante, né? Mas essa autoridade que a gente cria, ela não pode submeter o cidadão. O cidadão tem a necessidade, o direito de estabelecer um combate a qualquer tipo de corrupção. Nós temos que combater a corrupção. E aí, uma das coisas que eu vejo aí é que a gente precisa ter no país, na democracia, partidos fortes, bem organizados, onde a gente possa estar participando, e aí eu acho que um dever de nós, os cristãos, é estar filiados ou militando nesses partidos fortes e organizados, que sejam os proponentes para a política do país daquilo que é o anseio da sociedade, o anseio das pessoas, né? Nós temos, qual é que é a nossa experiência aqui no Brasil? Nós temos uma pulverização de partidos, micropartidos, do qual estão ali, que são corruptos, que estão ali para ser moeda de troca, que se submetem e se comprometem com poderes postos, né? Então, isso é uma coisa que degrada o processo democrático. Então, por exemplo, claro, não sei se um partido único, né? Mas, como eu digo, no modelo chinês, eles têm um partido só, mas um partido do qual toda a organização do partido ela é de representação desde a da associação de moradores lá do bairro, os deputados são escolhidos lá na base da sociedade e eles não ganham dinheiro para ser o seu representante. Então, toda a sociedade está organizada e no momento que o seu eleito não cumprir com a tarefa do qual ele foi indicado, o próprio partido está organizado de forma que ele pode destituir do cargo. E nós aqui no Brasil não temos isso, nós elegemos e o cara toma conta, pega o poder e ele faz o que dá na cabeça dele, ou se submete, se corrompe a serviço de grupos, né, que têm maior poder aí. E isso causa os grandes conflitos sociais que nós temos. Mas, enfim, isso são umas propostas aí que me parece que a igreja tem uma orientação, e essa parte que a gente viu agora, ela dá uma orientação, mas, ou seja, ela indica que nós cristãos temos o dever de fazer parte da política. Nós não podemos relegar a política a uma coisa, né, que não faz parte do nosso ser, assim, da nossa humanidade, né? Ou que seja, a política não é coisa de Deus, como a gente sempre fala, né? Que a gente relega isso, a política é corrupção, então quem é de Deus não pode se envolver. São os chavões que são colocados aí. Nós vemos aí agora no último período, né, que determinadas religiões aí, eles elegeram deputados, senadores, e estão hoje com um poder muito grande no conhecido centrão que nós temos lá no Congresso Federal, e eles determinam a política do país. Inclusive, o presidente da República não tem, nem consegue exercer uma boa política porque eles dominam. Então, a nossa igreja também teria que trabalhar nessa lógica de orientar, de incentivar os cristãos a fazer parte, mas também orientar, né, para que a gente não seja nene de ninguém, como se diz, né? A gente tem que ter discernimento daquilo que é o certo, que é o correto. É um debate bastante grande, mas política é isso, né? É um debate constante. Mais alguém? O que andaram pensando sobre esse tema? É uma questão importante, né, a nossa participação, porque quando a gente não se manifesta, não dá a nossa opinião, não dá o nosso voto, talvez aqueles que
vão assumir a esfera de poder para traçar os rumos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, serão os piores, né? Quando a gente vai deixando de lado. Isso começa dentro das nossas administrações, às vezes da associação de moradores, onde eu não me manifesto, aí aquele que o menos ruim ou o pior assume, e aí eu vou reclamar do quê? Se eu nem fui na reunião lá para me manifestar e dizer que gostaria de me colocar à disposição ou escolher o outro, né? E assim nas nossas direção de paróquia, né? Onde muitas pessoas nunca querem colocar o seu nome, mas aí querem criticar aquele que assumiu ali que a função de levar o barco adiante. Ah, mas ele não sabia disso, ele não sabe fazer, mas foi o que sobrou, né? Quando a gente dá um passo para trás, é difícil. Então, a importância da nossa participação e do nosso esclarecimento é cada vez maior. Agora, com a situação do poder da internet, da confusão que vai ser feita em cima de nós eleitores, ele é muito grande, né? Então, grupos que nem esse, para a gente conversar, eu acho que é muito importante. E é isso aí, Padre Eliseu e meus irmãos. Me parece que nessa questão política, o debate entre nós, cristãos, membros da igreja, das comunidades e membros da sociedade e nossa cidadania, ela está muito além daquilo que deveria estar. Na minha opinião, eu vejo assim que não se fala nisso, não se fala mais nisso. Quando fala a palavra política, já se encontra uma rejeição muito grande entre os membros, né? Entre nós todos que participamos de uma comunidade. Entre nós, do grupo, por exemplo, da SEBS, isso para nós é tranquilo. Aqui, nesse grupo que está estudando o ensino social da igreja, a doutrina social da igreja, a gente consegue conversar. Mas fora daqui é bastante complicado conversar sobre isso. Eu acho que a igreja precisa avançar muito nisso. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de nós mesmos, né? Só que, porém, contudo, regredimos muito nesse sentido. Porque parece que para ser cristão, para estar atuando na comunidade, não podemos fazer parte da política ou da vida mais atual, mais atuante da política. Não podemos ser, vamos dizer assim, não podemos exercer qualquer função ou não podemos nem falar sobre isso. Acho que nós precisamos avançar muito nisso e precisamos ter muito cuidado, porque aquela coisa assim de dizer que todos são iguais, que não podemos, nós como cristãos não podemos nos meter em política, não podemos fazer como é que eu vou dizer assim, não podemos ter a militância, é muito complicado e muito perigoso, porque aí acontece aquilo que o Maia estava falando agora. Vamos deixar para os outros, então não podemos nem criticar, não podemos nem dizer que está ruim a situação, não podemos nem criticar os governos que estão aí, porque se nós não queremos fazer parte, se nós não podemos fazer parte enquanto cristãos, nós também não podemos criticar. Aí existe uma contradição muito grande. Acho que nós precisamos conversar e muito sobre isso. Só que como? Quando? Em que momento? Em que setor da nossa comunidade? Em que setor da nossa igreja que nós podemos fazer isso? Eu acho que é um debate assim que nós precisamos avançar. É urgente, estamos num momento muito urgente fazer isso. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de vida do planeta, de subsistência. Hoje as coisas estão muito claras, mas ao mesmo tempo muito confusas. As pessoas estão muito confusas, não se sabe mais. Me chamava a atenção uma frase que o padre falava sobre o documento, né? Onde diz que a verdade é a verdade,
E nem sempre o que todo mundo decide, ou o que a maioria decide, coincide com a verdade. Mas o que é a verdade hoje? As pessoas estão tendo discernimento do que é a verdade mesmo hoje? Ou as fake news estão maiores e mais bem aceitas do que a própria verdade? Porque hoje se vive no mundo das comunicações, né? Hoje isso é uma prioridade em todas as etapas da vida, desde a criança até o mais idoso, pelo menos para a maioria, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que esses debates precisam ser muito mais frequentes. E não só por esse nosso grupo, mas e daí? Como fazer isso? É uma coisa que eu deixo no ar, essa pergunta, essa interrogação. Sobre a questão da verdade, o Villani tem o documento Fratelli Tutti do Papa Francisco, que ele diz assim que nós devemos dialogar com aqueles que pensam diferente e até mudar a nossa opinião em certos momentos, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão, a dignidade da pessoa humana e o bem comum, né? Isso não pode ser relativizado. Então, quando o consenso da maioria fere a dignidade da pessoa humana, está contra a verdade em si mesma, né? Então, faz parte da natureza humana a dignidade, a liberdade. Dentro da dignidade da pessoa humana está a possibilidade de cada um ter uma terra, um teto, um trabalho, como diz o Papa Francisco também. E tudo aquilo que vai contra esse ideal da dignidade humana não é a verdade. Se, se um grupo defender que o mercado está acima da dignidade da pessoa humana, não está com a verdade. A verdade em si mesma, ela não pode ser contra a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Bem isso, Padre Eliseu, é bem isso daí. Parece que a verdade é o bem comum. A política em si é o bem comum. Só que nem sempre acontece assim. Mais alguém falar antes de nós encerrarmos nossa reflexão? Alguém que não falou ainda, que queira dizer uma palavra? Enquanto o pessoal pensa, então, pensa assim, ó, nós, Eliseu e essa turma que está aqui, de nós valorizarmos esse tipo enfim, de reflexão que a gente está fazendo aqui. E talvez, né, tentar promover aí para que haja mais envolvimento de outras pessoas, né, nesse tipo de reflexão. Eu sei que tem aí as escolas de fé e política, eu participei da primeira turma, né, a igreja criando condições assim para que a gente possa se aprofundar, que as lideranças das comunidades possam, né, ter uma preparação maior, né, e ainda estão acontecendo esses cursos aí, né, o padre Romero, enfim, as escolas cristãs de fé e política, do qual a gente deve participar e incentivar que outros futuras ou lideranças aí possam também estar participando, para que essas sementes sejam lançadas nas comunidades e a gente tenha lá pessoas, né, engajadas que possam estar trazendo esse debate, né, da importância do envolvimento do cristão na política. Então, uma sugestão assim que a gente continue, que a gente amplie esses grupos de reflexão. Então, para aqueles que têm o compêndio, né, e querem continuar estudando, o que foi falado aqui é só um resumo, né? Tem vários outros elementos que não entraram aqui, que estão lá no compêndio.
Mas a partir desse encontro, nós não vamos mais usar o compêndio como fonte, e agora nós vamos passar para os documentos do Papa Francisco e do Papa Leão. Então, nosso próximo encontro será no dia 20 de setembro, e o tema vai ser a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Se alguém tem em casa, né, pode dar uma olhada, se não tem na internet. Então, o próximo encontro vai ser sobre a Laudato Si, esse documento do Papa Francisco que fala sobre a ecologia. E diante desse fenômeno que nós estamos passando do super El Niño, né? Hoje até ouvi falar que eles podem trocar o nome para Mega El Niño, porque é maior do que aquilo que eles pensavam. Esse documento do Papa Francisco da Laudato Si sobre o cuidado da casa comum está muito atual. Depois da Laudato Si, nós vamos dar uma olhada ali no mês de outubro para o documento Evangelii Gaudium e Fratelli Tutti, também do Papa Francisco. E no último encontro, em novembro, nós vamos olhar a encíclica, esta última encíclica do Papa Leão, né, sobre a inteligência artificial, mas ele tem um outro texto que ele continua a reflexão do Papa Francisco, Papa Leão, né, publicou um documento que o Papa Francisco tinha começado a escrever, que é o Amor aos Pobres, né, bem interessante esse documento. Que o Papa Leão, ele justifica, né, por que a igreja faz a opção preferencial pelos pobres. Certo? Podemos encerrar, então. Eliseu, lembrei agora, acho que podíamos reforçar o convite, né? 19 e 20 de setembro, nós temos aquela atividade aí em Cruz Alta, né, do CEBI, Recebi, Centro né? de Estudo Bíblico, com aquela oficina. Poderia passar para nós aí, mas tu tem mais claro aí, convidar esse povo todo aqui a participar e, de repente, a convidar mais pessoas, né? Então, deixa um reservado, quem puder, né? Dia 19 e 20, um sábado e um domingo, vamos ter um encontro aqui em Cruz Alta, vai ser na comunidade São Marcelino. Vamos estudar um pouco o primeiro dia sobre aspectos bíblicos, né, da criação, e no segundo dia, no domingo, teremos uma oficina de compostagem, como nós reaproveitar o nosso lixo orgânico para formar adubo e fazermos hortas, né, nas nossas casas, para não ir todo esse lixo, né, para um lugar que talvez não vá cuidar muito bem dele. Mas eu vou passar essas informações aí no grupo, vou ver com a Lídia como é que nós estamos, né, nessa situação, e vou fazer então um convite aí no grupo. Bem, então encerramos com uma oração da Ave Maria. Hoje é dia da Assunção. Ontem, né, celebrou, e hoje na liturgia, Maria que sobe aos céus, e nós também, neste mundo, construindo o reino de Deus, que não termina aqui, mas continua na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Senhor bendita sois convosco, vós entre as mulheres, e E bendito é o bendito é fruto o do fruto vosso de ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Então, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Então, tá, uma boa semana, até o próximo encontro, bom final de domingo.